Quero ver. Ó, foca no. Ó o tamanho do salto. Quer ver só? Ele tá chegando. Tá preparado? Tô preparado. Aí, agora o chefe tá desesperado. Tô preparado. 3, 2, 1. Aê! Hoje eu peguei. O Hoje não Vitinho teve frango. cortou errado. Daniel Perafirme, abrimos uma enquete para polêmica. Qual seria o novo nome do Maraca? Eu não acho que é Pelé, não. Eu votaria Gerson Canhotinha. Tenho meu voto. Pra mim, estádio Gerson Canhotinha de Ouro. Isabelle Benito, muito obrigado pelo carinho. Beijo pra você. Vai Atenção falar para o da dedo. polêmica. 3, Vou 2, 1 assistir e... daqui, ó. Vai lá, Daniel Perafirme. Vai lá. Muito obrigado, Isabelle Benito e equipe do SBT Rio. E agora começa o SBT Esporte Rio na tela do SBT. Gente, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nessa terça-feira a mudança no nome do Maracanã. Isabelle Benito repercutiu isso durante o programa. A gente vê aí as imagens do estádio Jornalista Mário Filho. Por enquanto, continua com esse nome. Já foi aprovada a mudança para Estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. A mudança foi aprovada, eu vou dizer para vocês que foi em regime de urgência pelos deputados lá da Alerj. Mas ainda não entrou em vigor. Por quê? Depende agora da sanção do governador em exercício, Cláudio Castro. Ele tem até 15 dias úteis para sancionar isso que foi aprovado na Alerj ou para vetar. Essa iniciativa, esse projeto, partiu do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, que está inclusive conosco aqui no Skype e vai participar com a gente. Boa tarde, Casimiro, Fernanda e Pedro. Muito boa tarde, deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de saber por que o senhor teve essa ideia, né? De onde o senhor tirou isso? Foi algum anseio popular, alguma consulta pública ou foi ideia da sua cabeça mesmo? Bem, Daniel, todos nós sabemos que o estádio é conhecido como Maracanã, assim como conhecemos Morumbi, Pacaembu, Vila Belmiro. Os grandes estádios do Brasil são conhecidos pelo nome de bairro. Você mesmo agora coloca aí na tela a polêmica da mudança do nome do Maracanã. Maracanã será sempre chamado Maracanã. Nós temos uma história em relação ao jornalista Mário Filho, que lutou para que o estádio pudesse ser construído ali, do tamanho que foi. A gente não quer tirar o brilhantismo nem a história do Mário Filho, ao contrário. Nós estamos estendendo o nome de jornalista Mário Filho a todo o complexo esportivo ali do Maracanã, não é isso? Então, mas nós temos o maior jogador de futebol de todos os tempos, é brasileiro, e se confunde com o Brasil lá no exterior. Quando se fala do Brasil, o mundo todo fala do Pelé. Ao rei do futebol. Tivemos um probleminha no áudio do deputado André Siciliano. Vamos tentar resolver para a gente retomar esse assunto, porque nós estamos, inclusive, com uma enquete no Twitter para saber a opinião dos internautas a respeito disso. Esse assunto, desde ontem, não sai dos mais comentados no Twitter. O pessoal 90 e quanto por cento ali, que eu não estou conseguindo enxergar, 97%? 95% contrários à mudança de nome do estádio Jornalista Mário Filho para estádio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. Nós temos aí o deputado de volta? O deputado não está de volta. Então tá, deixa eu bater um papo com a Fernanda Maia, né, e com o Pedro Certezas, além do nosso querido Casimiro. Fernanda, muito boa tarde a você. Eu queria que vocês pronunciassem a respeito disso, Fernanda. Tá, deu um probleminha no Skype, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai informando o seguinte: o Pelé fez 97 jogos no Maracanã e marcou 69 gols. Ele conquistou 7 títulos dentro do Maracanã, todos eles com a camisa do Santos, né? Muitos antigamente. Em 1969 ele faz o 1000º gol no Maracanã, então não é nenhuma alucinação, nenhum absurdo dizer que o Pelé tem alguma identificação com o Maracanã. De fato, tem. Mas o fato é até que ponto essa identificação do Pelé com o Maracanã justifica uma mudança de nome, principalmente num projeto, deputado, que entrou na pauta da Alerj em regime de urgência. E o que a gente mais vê na internet desde ontem, entre as pessoas que questionam a necessidade desse projeto, é o seguinte: será que os deputados não têm mais o que fazer numa época de pandemia, né? Porque para botar em regime de urgência um projeto que muda o nome do estádio? Essa pergunta eu repasso para o senhor. Qual é a real necessidade de botar para tramitar em regime de urgência, num período de pandemia delicado do nosso estado, um projeto que altera o nome do Maracanã? Em bom português, vocês não têm mais o que fazer?
Daniel, temos sim, Daniel. Ontem mesmo nós aprovamos uma CPI de minha autoria para melhorar a arrecadação do Estado. Na última terça-feira, uma semana atrás, nós criamos, de minha autoria, um auxílio emergencial para as pessoas que passam fome. Claro que nós temos que fazer. E trabalhamos muito aqui. No ano passado, nós economizamos 500 milhões de reais de um orçamento de 1,2 bilhão. Porque é sempre mais fácil falar no geralzão, falar mal do político. É sempre mais fácil. É uma homenagem ao maior atleta do século, é uma homenagem a um dos maiores brasileiros, e nada mais justo do que homenageá-lo com o maior estádio do mundo. O senhor esperava essa polêmica, deputado? O senhor esperava essa rejeição, essa polêmica? Porque a gente está vendo muita rejeição no Twitter, inclusive na nossa enquete. O senhor esperava tamanha repercussão? Quando mexe com paixão é isso, Daniel. Eu sou Flamengo. A minha vontade era botar Arthur Antunes Coimbra no estádio, mas o Maracanã não é do Flamengo, o Maracanã não é do Fluminense, não é do Botafogo. O Maracanã é do mundo, o Maracanã é do Brasil. Então, toda vez que falar de paixão vai ser isso, não tem jeito. O senhor deu uma explicação. Mas é o maior estádio do mundo, o maior estádio da história, onde o Pelé, na era dele, ganhou 7 títulos mundial, fez em fevereiro de 69 o gol 1000. O deputado tem o que fazer sim, e a gente faz e trabalha muito, mas é sempre mais fácil o senso comum criticar o político. E olha que a gente está vendo aí, o Fachin ontem fez, de cancelar uma perseguição que foi feita a um político. O Brasil perde muito quando acha que tem que botar todo mundo na vala comum, em especial o político. Deputado, então, nós não corremos de polêmica, nós temos a consciência, o Pelé significa muito para o Brasil, e o estádio continuará, como vocês estão fazendo a chamada aí na televisão, com o nome de Maracanã. Em relação ao jornalista Mário Filho, a gente sabe da importância que ele teve. É isso que a gente quer saber. Como é que fica agora? O que dizer para a família do jornalista Mário Filho? Porque o senhor abriu a nossa entrevista dizendo que o complexo que engloba Maracanã, Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare vai continuar se chamando Complexo Mário Filho. Mas ninguém conhece aquilo ali por complexo. Então o nome do Mário Filho foi pro saco, deputado. Essa aqui é a verdade. Não, mas em relação, Daniel, vocês estão fazendo a chamada agora aí, ó, no pé da televisão. Polêmica mudança do nome do Maracanã. Ninguém chama de estádio Mário Filho, chama de Maracanã e vai continuar chamando de Maracanã. Agora, a gente precisa dar valor às coisas, nossa. E o Pelé é um patrimônio do Brasil. E fazer uma homenagem ao Pelé em vida, nada mais justo. Agora, polêmica vai, porque falar de futebol é falar de paixão. Falar de futebol é discutir emocionadamente uma paixão. Volto a dizer, eu sou flamenguista. Para mim, o maior jogador que eu vi jogar foi o Zico. Agora, a gente olha os vídeos, sabe, da história do Pelé, a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom. Logicamente, temos muitos outros jogadores que poderiam dar o nome ao estádio. E nós estamos homenageando ainda mais o jornalista Mário Filho. Porque só em falar da polêmica, a gente já sabe da história do Mário Filho. É bom que se diga que ele lutou para que ali fosse instalado o estádio. E como alguns outros jornalistas dizem, que eu já ouvi, seguramente se fosse vivo o Mário Filho, seria uma honra para ele abrir mão do nome do estádio e sim nomear o complexo com o nome do Pelé, o estádio, o complexo Mário Filho. Agora é polêmica. Pedro, certezas tem uma pergunta para o deputado, não é isso, Pedro? Vai lá. Sim, é porque eu não vejo, de fato, não vejo muito sentido em homenagear o Pelé dessa forma, tirando a homenagem de um cara que foi tão importante, que tirou dinheiro do próprio bolso para construir o estádio. Até o Mário Neto, que é da família do Mário Filho, deu uma declaração à Agência Brasil falando: lamentável essa atitude, uma barbaridade. Tiraram com uma canetada. Eu não vou brigar com quem não conhece Mário Filho, não conhece nada de esporte. Tô chateado, mas não vou levar à frente. Eu não sei até que ponto, de fato, ele vai continuar sendo homenageado, tirando o nome dele do estádio, que ele ajudou, ele foi um dos idealizadores dessa ideia de colocar o estádio no coração do Rio, que é na Tijuca, porque tinha um projeto do estádio ser na Barra, se não me engano. E ele foi esse idealizador de engrandecer o estádio, até pela localização geográfica dele. Então, eu não vejo uma valorização da família do Mário Filho. Eu acho que a família também não vê isso. Até que ponto é valorizar a memória do Mário Filho, trocar esse nome? Não é até que ponto, é o contrário. O nome do complexo será jornalista Mário Filho.
E a gente espera que na placa de homenagem ao Pelé, Complexo Esportivo Jornalista Mário Filho, Estádio Rei Pelé. Não tem nada demais, não tem... Agora, de novo, falar de paixão, falar de família, e falar que se o deputado não tem mais o que fazer, é sempre mais fácil. A Alerj, no ano de 2020, realizou 350 sessões extraordinárias. E ontem nós realizamos 5 sessões extraordinárias. E o projeto, assim como 10 projetos, estavam em regime de urgência. Esse projeto foi repassado, como eu passo a pauta toda quinta-feira e sexta-feira para os jornalistas que cobrem a Assembleia. Dá a impressão que foi feito às escondidas. Ao contrário, o projeto podia ter saído de pauta, era só ter apresentado uma emenda. O projeto sai, como sai todos os projetos de pauta. Sim. Agora, dizer que foi feito em regime de urgência, é assim que a Assembleia está trabalhando desde do ano passado, desde a segunda quinzena de março. Nós não perdemos um dia de sessão. Deputado, deixa eu rolar a pesquisa, Pedro, rapidinho, Pedro, porque tem a pergunta do Casimiro já. Olha só a pesquisa, 90 e quanto por cento? 98% dizendo contra e a favor 2%. Essa é a opinião do pessoal do Twitter. Pode complementar, Pedro, o que você ia falar. Fala que, quando fala de paixão, realmente mexe muito com o coração de todo mundo e tal. Só que por mais que nossa pesquisa aí é uma bolha, né? São menos de 300 votos, então não dá para falar. Mas eu vejo repercussão, internet, como nos jornais e tal. Eu até agora vi pouquíssimas repercussões positivas. Inclusive, quando a família do Mário Filho fala que é uma barbaridade, eu não sei até que ponto é uma mudança positiva e de fato efetiva para o Maracanã. Que ninguém, eu não via também ninguém reclamando antes que era o jornalista Mário Filho o nome do estádio. Eu não vi ninguém falando, pô, que absurdo esse nome. Eu acho que já era uma homenagem muito espetacular, que vem de anos e anos e anos. Não sei, já existe um estádio com o nome do Pelé pelo Brasil, então eu não sei até que ponto essa homenagem, né, de fato valoriza e tira uma homenagem já feita por um cara que foi muito grande para a popularização do Maracanã e do futebol. Vamos ao Vai continuar sendo homenageado o jornalista Mário Filho, tendo reconhecimento com o nome do complexo. Agora, falar de pesquisa, se nós fizermos uma pesquisa sobre pena de morte, vai dar também mais por aí também. Tá ok. Casimiro, pergunta para o deputado, por favor. Porque, assim, a minha pergunta vai de encontro ao que o Pedro Centeses falou. Na verdade, até que ponto essa mudança valoriza o Pelé? Você não acha que, pelo contrário, deputado, essa pesquisa, essa troca de nome, no caso, desculpa, não desvaloriza o nome do Pelé? Essa polêmica que tá em torno disso tudo, se falando, o Pelé, a gente sabe que, infelizmente, até deveria ser mais, mas ele não é uma unanimidade como ídolo no Brasil, deveria ser muito mais. Ele é um cara bastante controverso por diversos torcedores, por diversas camadas da sociedade. Você não acha que isso desvaloriza o Pelé, essa polêmica toda que está em volta disso tudo? O Carioca, assim, eu acho que não tem uma opinião unânime formada sobre o Pelé, além de ídolo, né? Ídolo do futebol, isso é incontestável. Mas você não acha que... Um exemplo, já existe um estádio com o nome do Pelé, como o Pedro Certezas falou. Eu imagino quando o Pelé se vai, eu espero que ainda demore bastante, o estádio do Santos mude de nome. Você não acha que em um futuro breve no Brasil você vai ter, por exemplo, 3 estádios com o mesmo nome do Pelé? Isso faz sentido para vocês? E até que ponto vale essa mudança? Para você ter uma noção, olha o debate que a gente está causando aqui. O nome dos deputados foi desvalorizado, o nome do Pelé foi desvalorizado, o nome do Mário Filho foi desvalorizado. Você não acha que essa mudança foi até certo ponto desnecessária? Ou acha que vale bater de frente, vale comprar essa briga, entre aspas? Casimiro, eu não acho que o nome do Pelé foi desvalorizado. O projeto foi aprovado por 65 votos a 5. Teve debate no plenário. Como eu disse, poderia ter saído de pauta. Era só ter recebido emendas. Ele sai automaticamente de pauta. Eu não acho que o nome foi desvalorizado. Ao contrário, quando o Pelé morrer, como você disse, espero que demore muito, ele vai ter nome de avenida, de rua, até de cidade. Pode ter certeza disso. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Agora, de novo, falar de futebol é falar de paixão. E sem dúvida, ninguém tem dúvida que o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos até aqui. Foi o atleta do século. Nada mais justo do que homenageá-lo com o maior estádio do mundo, em sua importância e sua história. Agora, de novo, sempre haverá contrários.
né? E o Maracanã, ao contrário do estádio dos Santos, ao contrário do Laranjeiras ou mesmo do estádio do Vasco, o Maracanã é do Brasil, é do mundo. Perfeito, então muito obrigado. Estamos fazendo uma homenagem ao Pelé, o maior jogador do futebol de todos os tempos, em vida, e eu não tenho dúvida. Quando ele passar dessa para outra, ele vai ser homenageado no mundo inteiro, inclusive com muitos estádios de futebol com seu nome, ruas, avenidas, mas a gente tem essa tradição, o brasileiro tem esse complexo de dar mais valor ao que vem de fora do que valorizar a nossa história, os nossos personagens. Agora, é claro, o Pelé é um ser humano. Nós não estamos homenageando o Pelé porque ele foi fora das 4 linhas. Estamos fazendo homenagem a ele porque ele representou para o futebol, para o Brasil e para o mundo. Não é porque ele é fora das 4 linhas ou que foi fora das 4 linhas. Tá ok. Muito obrigado, deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, por vir aqui botar a cara mesmo e dizer exatamente por que propôs esse projeto, não fugiu da polêmica, não fugiu das perguntas, respondeu tudo aquilo que foi perguntado. Agora que cada um faça o seu juízo acerca do que disse o deputado e acerca do que foi aprovado na Alerj. São 13h19 e o Flamengo já definiu as prioridades e agora corre contra o tempo para contratar jogadores para posições consideradas carentes de opções no elenco. Só que a situação dessa vez é diferente de outras épocas, já que a grana está mais curta. Vamos ver. Rogério Ceni antecipou o retorno do período de descanso. Ele justificou dizendo que fez isso porque o time tem compromissos importantes. Eu achei que, por bem, deveria voltar um pouco mais cedo para tentar já reorganizar a parte de pré-temporada, treinamentos, desenhar novos treinamentos, para que a gente faça uma pré-temporada adequada, porque nós temos jogos importantes já. Todos são importantes, é claro, mas jogos decisivos, vamos dizer assim, que já começam na Supercopa. A verdade é que o treinador já está trabalhando junto à diretoria para tentar reforços para o time. Apesar do elenco do Flamengo já ser considerado forte e campeão, a diretoria quer trazer pelo menos um goleiro e um meia-campista versátil, que saiba atuar tanto como volante quanto na armação. O desejo é também de um atacante que atue pelos lados, além, claro, do provável retorno do lateral Rafinha. O Fla está com um orçamento bem mais reduzido. Até agora, o clube já fechou apenas com o zagueiro Bruno Viana, emprestado junto ao Braga de Portugal. A vontade de contratar um goleiro é por causa da dificuldade física que Diego Alves mostrou em 2020. Hugo Souza, que foi titular na reta final da temporada, é visto como um jogador do futuro, mas a atuação contra o São Paulo na última rodada do Brasileiro deixou a sensação de que ainda não está pronto. César quis ser emprestado ao Atlético Goianiense, mas teve que operar o joelho direito por conta de uma lesão nos ligamentos. Ficará de 6 a 8 meses parado. Fernanda Maia, muito boa tarde a você. E o Flamengo já definiu que precisa contratar um goleiro, que não confia muito nos goleiros que tem lá, né? Até porque o garoto é novo e tal, e outras posições. Só que o Flamengo, falando em falta de grana, é algo atípico, né? A falta de grana do Flamengo, naturalmente, Daniel, é diferente da falta de grana dos outros clubes. Aí a gente está falando que não há uma distribuição, que a gente fica brincando, né? O Flamengo distribuía dinheiro e agora ele tem que só fazer conta. Não é uma questão também desesperadora financeiramente falando. Ainda é um clube com potência financeira de contratar grandes jogadores, pensar sempre em taça, pensar sempre em título. Então, calma, não é também um desespero total. É só não há eu não preciso nem parar para pensar. Eu falo assim, aperta a mão do Diego Alves e falo, vai renovar. Para quem passou de 6 anos, né, Fernandinha? Nessa austeridade, dá uma segurada um pouquinho. Exatamente. Não tem problema, né? Até porque esse, Casé, era o maior medo dos rubro-negros, de que houvesse uma irresponsabilidade por ter tanto dinheiro e voltar para estaca zero das dívidas. Agora, a questão do goleiro é curiosa. Porque... Fernando, acho que não vai rolar, hein? Te falar. Não vai. É triste, os caras não vão ficar pobres, hein?
Se não ficou agora, não vai ficar mais. Não vai ficar mais. É complicado demais pra quem torce contra, irmão. Não vai, Pedro. Não vai. Agora, Fernanda, rola uma situação de falta de opções também no mercado. Tem que ser uma contratação padrão Flamengo de qualidade. Ele não vai lá no time pequenininho lá pegar alguém. Ele vai pegar um goleiro que já tem um certo nome e tal. Esse padrão Botafogo, Vasco, Fluminense de contratação, que é a aposta na incerteza por causa da falta de grana, não é o padrão Flamengo. Então, quem seriam os nomes aí que o Flamengo poderia reforçar? Eu falo sempre aqui e vou repetir. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Tirando os três, o resto é tudo aposta. Você pode trazer um cara caríssimo da Europa e chegar aqui no Flamengo, pipocar pro peso da camisa. Pipocar pro jeito, o número de jogos. A gente tem um calendário muito desumano por aqui. Muita coisa influencia. Como também você pode ir lá buscar o Bruno Henrique, que estava esquecido num clube aqui do Brasil, e trazer ele para cá e ele brilhar e ser o cara da América. Enfim, o futebol, ele não é só dinheiro também. É boas escolhas e talvez até uma pitadinha de sorte, né? Ô, Casimiro, tem uma pergunta para você chegando lá na hashtag SBT Esporte Rio, pessoal do Twitter participando. Hoje o assunto principal é Pelé, não tem muito jeito. Daniel pergunta para o Cazé se a renovação do Diego foi um tiro no pé. Não é o San Germano que está falando no meu ouvido, não, é o outro Diego. A renovação foi um tiro no pé, ô Casimiro? Eu acho que não, do Diego Alves, né, que ele tá falando. Tem dois Diegos no Flamengo, mas é o Diego Alves. Eu acho que não, acho que é um jogador que marcou a história do Flamengo, é importante, é um líder. E o Hugo... A gente fala aqui, Daniel, fala, que ele é novo, que ele é jovem, que ele já daqui a pouco tá com 22 anos, não é mais um jogador jovem. Se fosse no Vasco ou no Botafogo, com essa idade, já não serve mais, porque com 17... com 17 ou 18, jogador da base de Vasco e Botafogo, não serve mais. Se ele não for craque, se ele não decidir jogo, já não serve mais. O Flamengo tem um trabalho, a gente falou ontem, né, de paciência, de valorização desse jogador, de não colocar o jogador numa fria, de dar tempo ao tempo. E o Hugo decidiu alguns jogos, outros ele falhou. É natural, numa carreira de um jogador, numa carreira de um jovem, né, você ter essa oscilação, mas o Flamengo já entendeu que ele não é um jogador que dá para confiar 100%. Até por isso vai ao mercado. A renovação do Diego Alves já é importante, até para essa consolidação da carreira do Hugo, né, de aconselhar, de dar experiência, faz parte do amadurecimento do jogador. Agora, o problema foi esse valor, né? Esse vai, não vai, vem, não vem, o que também é natural, faz parte da negociação. Polêmica no SBT Esporte Rio. Música de polêmica. Essa é a música de polêmica. Pergunta para Fernandinho e para Pedro Certezas. Fernandinho respondeu a última, vai lá. Pergunta para Fernandinho. O que acha de gatito no Flamengo, Fernandinho? Isso é provocação, isso aí. Olha, pagar, né? Porque tem um negócio de levar e não pagar. Isso aí eu não gosto, entendeu? Leva o jogador lá e não paga. Já aconteceu, Fernanda! O Arão vocês não perdoam até hoje. Eu não acredito. Sem citar nomes aqui. Não acredito. Mas tem um jogador que jogou no Botafogo. Fala, Pedro, fala o nome. Aí, não vou falar, não para apontar ninguém. Não fala. O Botafogo entrou na justiça, ganhou. Justiça. Ganhou? Está esperando esse jogador pagar a gente. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Ele já quebrou o dedo do pé no banho? Meu Deus do céu. Pra que isso? Isso é uma indireta, muito direta, né, minha amiga Fernanda Maia? Não vou falar quem é, não. Vou falar quem é Arão. Quer dizer, quem é não. É um jogador que tem um nome parecido com areia. Areião. Seria isso, não? Pra que isso, gente? Tira esse rancor do coração de vocês, gente. O gatito, gente, se quiser levar ele pro Flamengo, é só pagar. Tamo junto aí. Dinheiro, não precisando de dinheiro. Pagando bem que mal tem? Pagando bem que mal tem? Agora tá nessa, Pedro? Só tem Quem sou eu pra negar? Faz esse cara lá, irmão. Só tem uma pessoa que não pode sair do Botafogo quando eu falo do gol. Flávio Tênis. Ah, sim. O bicho traz qualquer goleiro e faz acontecer, tá bom? Que o Botafogo não trouxe o gatito. Sabe de quem ele é irmão, né? O reserva do Muralha. Na época, Fernanda, você sabe de quem o Flávio Tênis é irmão? De quem? Do Flávio Sapatos, né? O tênis e o sapatos. Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, socorro. Eu vou embora, hein? Vamos mostrar a enquete lá, por favor. Bota lá, olha só, gente, 97,7% contra 90,8%. Fernandinha, rolou um probleminha no áudio na hora da entrevista do deputado André Siciliano. Você não falou a respeito do tema. Fala, por favor, sobre esse assunto aí. Eu já tinha falado aqui da outra vez, eu sou a minoria, né, gente? Tem 3
pedaços dessa história toda que eu sou muito fã. O Mário Filho, que eu me debruço muito, eu sou muito apaixonada pela história do futebol, eu me debruço muito em muita coisa que ele já escreveu, que ele já relatou, enfim. E a história dele com o Maracanã é linda, não sei se todo mundo sabe, ele é um dos fundadores do Jornal dos Esportes, um jornal que é a cara do Rio, né? Cor-de-rosa. Daniel, que delícia, não existe mais, infelizmente. E ele fez uma campanha maciça no jornal, tantas outras forças que ele fez, para o Maracanã nascer. Ser construído. Se não fosse ele, talvez isso não aconteceria. Como o Pedro citou, existia um estádio também na época para ser construído em Jacarepaguá de um porte bem menor. Ou seja, a gente não teria o maior do mundo. Hoje, o Maracanã não é mais o maior estádio do mundo, tá bom, gente? Mas nos nossos corações sempre será. Representatividade, né? Do que já aconteceu ali. Exatamente. Eu sempre falo do Maracanã, Daniel, como o Palácio do Futebol. Eu sou apaixonada pelo Maracanã, então tá mais aí uma perna. E a terceira perna é o Pelé. Vocês sabem como eu sou fã do Pelé, muito, muito. Eu nunca conheci o Pelé pessoalmente, eu acho que isso o dia que aconteceu eu vou desmaiar. Eu sou muito fã do Pelé. E assim, o Pelé é algo fora do Brasil, ele é algo mundial, o que ele fez na história do futebol. E o Maracanã também, ele é algo fora do Rio de Janeiro. A gente é carioca e abraça o Maraca, mas o Maraca é mundial. O Maraca é o palácio do mundo do futebol. Então, são dois personagens que se combinam. Então, mas o Pelé não era do Rio. Não importa, eles se combinam sim. Eu defendi isso aqui, né, meninos, na época. Foi. Até fiquei feliz de o Complexo continuar com o nome do Mário. Fico triste pela família que deve sentir muito. Mas o que mais me pega é o caráter de urgência. Mas aprovam outras coisas e tal, e acredito que aprove sim, ele explicou aí quantas coisas foram aprovadas, mas é a mensagem que você passa quando você tem pressa para aprovar uma coisa dessa no meio de uma pandemia. Você pode até ter tempo, mas é a mensagem que você passa. Exatamente. Então, assim, isso que me incomodou um pouco. Foi a primeira mas, assim, pergunta que eu fiz para ele, Fernanda. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Olha só, Fernanda, deixa eu te cortar rapidamente pelo seguinte, a gente aqui faz as coisas com muita transparência e por isso esse programa é sucesso. Tem muita participação no Twitter a respeito desse assunto. A gente não consegue registrar todas. Por mim, o programa era só sobre isso e o deputado continuaria aí com a gente, porque inclusive eu queria fazer perguntas para ele que não fiz, como por exemplo, por que não tramitou em regime de urgência o projeto de lei que proíbe nomeações políticas nas agências fiscalizadoras do Estado? Esse ficou lá enrolando na LERJ um tempão. Então assim, o assunto está no Trend Topics do Twitter, a gente teve que liberar o deputado, o programa precisa seguir, mas algumas opiniões a gente vai registrar. Vamos lá, bota por favor. Não são todas, tá, pessoal? Acho que tinha que ser homenagem a Santos, lá em Santos. Lá em Santos. No Rio deveria ser Zico ou Roberto Dinamite. Outra. Vamos lá, rapidinho, Diego. Só essa? Então, assim, é uma das participações, a gente não vai conseguir registrar. O Mário Filho tá bem nomeado, Daniel. Pedro, olha já só. Existe. Casé, antes de você falar, um minutinho só. O estádio da Vila Belmiro não se chama Estádio Rei Pelé, hein? A Vila Belmiro, o estádio do Santos, chama Estádio Urbano Caldeira. Vai lá, Casé. Não, é só assim, já existe um estádio Mané Garrincha, já existe um estádio Rei Pelé. Eu acho que quando o Pelé se for, como eu falei, espero que demore bastante, o Santos vai renomear o estádio, como foi o estádio São Paulo lá na Itália, que foi renomeado Estádio Diego Armando Maradona, já é chamado de Diego Armando Maradona, é uma homenagem justíssima. Eu acho que é o seguinte, o Pelé ele é um ídolo nacional, tá? Mas se você parar um carioca que torce para Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, e perguntar, fala aí o seu ídolo do futebol, fala os ídolos, ele não vai falar o Pelé. Ele não vai. Ele vai falar todos os ídolos do time dele e depois o Pelé, ele nem vai lembrar do Pelé. Então, assim, o Pelé, ele é um gênio, ele é um deus do futebol, ele é extremamente significante pro futebol brasileiro, um ídolo incontestável e tudo mais. Show, legal. Agora, pergunta, Daniel, se lá em São Paulo vai ter uma homenagem pro Zico, por exemplo, não tô colocando os dois no mesmo patamar, tá? Agora, o Pelé é uma figura nacional? O Zico também? Também. O Pelé é uma figura mundial? O Zico também? Também. O Pelé é maior que o Zico? Com certeza, tricampeão mundial. Agora, você não vai ver uma homenagem ao Zico em outro estádio, não vai ter esse debate, não vai ter essa... Eu falo Zico aqui, mas pode ser o Roberto Dinamite, pode ser o Rivelino, não vai ter esse debate. E eu acho que a gente vai ver nos próximos anos uma chuva de homenagem pro Pelé e que vai perder um pouco da potência, sabe? Você vai ver o estádio do Santos, que é o Rei Pelé, o estádio de Alagoas, que é o Rei Pelé, no Rio é o Rei Pelé, na Amazônia vai ser o Rei Pelé. E o negócio Fala, é que Pedro. O jornalista Mário Filho não era um problema. Ninguém falava, pô, olha que absurdo, esse estádio. Gente, é um cara muito importante para a construção do Maracanã, para a construção do que é o futebol brasileiro hoje, e tá ali muito bem homenageado. Ninguém se questionava, pô, tem que mudar isso, pelo amor de Deus. Não, beleza.
poderia ter uma valorização maior do Mário Filho, beleza, tem muita gente que não sabe quem é? Tem, mas é muito lindo já. O nome dele é também uma representação do que ele foi. Então, você tirar esse nome, ele perde muita importância. O deputado falou, a última frase que ele falou a gente precisa valorizar os nomes do país, valorizar o estrangeiro. O nome do estádio não é de um estrangeiro, é de um carioca, é de um brasileiro, que foi muito importante pro futebol carioca. Muito. O deputado falou que não tem importância, tá? Mas assim, cara, tá bom do jeito que tá, tem tanta coisa pra mudar, gente. Pois é. Cazé, olha só, o programa precisa seguir, mas deixa eu dar parabéns a você, porque você, pra mim, teve a fala mais sensata de todas aqui. Essa homenagem esvazia o nome do próprio Pelé, porque a gente tá vendo pessoas serem contra algo se chamar Rei Pelé. No Twitter agora, essa imagem desmerece o próprio nome do Pelé, esvazia o próprio Pelé. É ruim pro próprio Pelé. Cazé, parabéns pela consciência que você tem, pela opinião que você deu. 13h33, hoje é a estreia do Botafogo na Copa do Brasil. O time encara o Motoclube no Maranhão. Vamos lá, Rodô. A vitória de 3-0 sobre o Resende deu um novo ânimo à torcida alvinegra. E hoje já tem jogo de vida ou morte pela Copa do Brasil. Se empatar ou vencer, o Fogão se classifica. Mas se perder, está fora. Para a partida, Marcelo Chamusca vive um dilema. O treinador ainda não sabe se escala Bruno Nazário e tem negociações avançadas com o América Mineiro. Se o meia-campista entrar, não poderá representar o Coelho na competição nacional pelo restante do torneio. Quem não estará em campo é o lateral Kevin. Com dores no músculo adutor, o jogador nem viajou com o elenco para Maranhão. Representantes do lateral buscam uma definição sobre sua permanência no clube. A tendência é que o martelo seja batido até o fim desta semana. O time para logo mais deve ser formado por Diego Loureiro, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Canu e Guilherme Santos. Luiz Otávio, Pedro Castro, Varley, Bruno Nazário ou Marcinho, Ronald ou Enio e Matheus Babi. Bota o hino do Fogão aí, sobe aí! Ih, subiu. Não. Que hino é esse, pessoal? Não é esse, não é esse. O hino do Motoclube? Colocado entre os grandes vencedores. Fernanda Maia, eu quero dizer pra você o seguinte, eu acho que a sua ausência aqui no estúdio, no presencial, no trabalho presencial, tá deixando esse pessoal aí de cima mais encorajado a fazer piada sem graça. Eu não pedi isso, isso foi iniciativa lá do Jesus na sonoplastia, do seu Diego San Germano. Essa piada não foi minha, eu te peço desculpa a você e a torcida do Botafogo, mas aí, ao som do hino do Motoclube, comenta esse jogo, por favor. Quem é o favorito, hein? Do fundo do coração, quem é o favorito? Eu não vou nem responder essa pergunta, tá? Eu vou pular. Por que não? Por que não? Eu vou falar, deixar bem nítido aqui uma coisa pra vocês. Eu sou o oposto do Pedro Certezas em relação à Copa do Brasil, tá? Animado. O Pedro odeia a Copa do Brasil. Você é o oposto à torcida botafoguense, né? Realidade, vamos ser sinceros. Todo ano, há 32 anos, eu acordo, assim, nesse início de ano eu falo, vamos ganhar essa Copa do Brasil. O Pedro sabe, tá agora vai. Trabalhando na tá errado, é impressionante. Todo ano, tá errado, mas assim, culpa do ano, culpa do ano. Eu sigo tentando, tá? Fernanda, mas é culpa do ano. Eu amo a Copa do Brasil, eu sou muito otimista, não tenho motivos, mas sou, não tem nenhum motivo. Literalmente, mas sou otimista. E não vamos precisar responder que o favorito, obviamente, é o Botafogo e talvez esse, Pedro, seja o problema. Entendeu? Cara, vou te falar um negócio. Vamos ser sinceros aqui, hoje vai ser um jogo difícil. Não tem como. O Motoclube é um time de Série C, se eu não me engano, tá na Série C, mas tá nivelado ali por baixo com o Botafogo. O Botafogo é um time que tá construindo, time que ficou em último lugar na Série A, o time que todos nós falamos que se fosse a Série B no ano passado, não sei se ficaria no G4. Time ruim, com peças novas que vão se adaptar ainda. E, cara, vai ser um jogo difícil. Jogo duro. Tem a vantagem do empate, beleza. Mas é um jogo só. É como se fosse uma final. Mas o problema é a obrigação, né, Pedro? Tem obrigação, é fora de casa. Beleza que não tem torcida, mas o campo não deve ser uma maravilha. O visitante não deve ter o mesmo tratamento do time da casa. Então, cara, é um jogo difícil. Eu tô preocupado porque não são dois jogos, é um jogo só. É tiro curto. Então, irmão, estou torcendo muito, estou com medo, porque o Botafogo não é o melhor dos times. Bruno Nazário, aparentemente, não joga.
Nunca vi isso, né? O América Mineiro falou que o Bruno Nazário não joga. Nunca vi. Não, o presidente do América falou, Bruno Nazário não joga. Nunca vi o presidente de outro clube falar isso. Mas, enfim, se for pra negociar, que negocie igual. Pedro, olha só quem apareceu aqui na nossa tela. Theo José. Palmas para Theo José. Palmas para Theo José. Theo José, que está participando hoje com a gente aqui para falar dessa transmissão maravilhosa que o SBT vai fazer logo mais do jogo da pré-Libertadores, do Grêmio com o Ayacucho. Mas antes, Theo José, vou perguntar, o assunto do programa hoje é esse. Nós estamos em primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter, isso pode falar? Do Twitter no Rio de Janeiro, a hashtag SBT Esporte Rio. Por quê, Theo José? Porque o Maracanã vai mudar de nome, vai passar a se chamar Estádio Rei Pelé, Estádio Edson Arantes do Nascimento, Estádio Rei Pelé e não mais Estádio Mário Filho. Theo José já entra logo no fogo, meu amigo. Boa tarde, o que você acha dessa mudança? Boa tarde, Pena. Boa tarde, gente. Olha, eu acho uma coisa ridícula. Eu acho que os políticos são realmente os políticos, eles fazem parte de uma classe que a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, de repente, tem poucos problemas, né, para um político ficar se preocupando em mudar o nome do Maracanã. Eu acho que tradição é tradição, homenagem justíssima ao jornalista Mário Filho, então que continue dessa forma. O Pelé merece todas as homenagens do mundo, mas não troquem o nome do Maracanã. Lá em Goiás, a minha terra também, querem trocar o nome do Serra Dourada para um ex-senador, o prefeito que foi eleito e acabou morrendo de Covid antes de assumir, o Maguito Vilela. Eu sou contra, tem um ginásio lá dentro do complexo, coloca o nome lá no ginásio do complexo, no Maracanãzinho não, porque é Maracanãzinho. O ginásio eu nem sei o nome que é, eu acho que é ginásio de Goiânia, é Goiânia Arena. Então não, Maracanãzinho é Maracanãzinho, então não mexe no Maracanãzinho também não. Eu acho que eles têm pouco trabalho, sabe? A população do Rio tá precisando de pouca coisa pro cara inventar trocar o nome do Maracanã. Ah, dá um tempo, amigão, vai trabalhar. Foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Vocês não têm mais o que fazer? Foi a primeira. O deputado não gostou nem um pouco. Disse que só ontem foram votados 400 mil projetos que vão mudar significativamente a vida da população. E é o seguinte, a gente achou que esse assunto fosse ser uma polêmica. Não é polêmica. Polêmica é quando você tem um lado a favor, outro lado contra. Bota, por favor, aí a pesquisa. Olha lá, 98, quase, 97,7% contra a mudança. Então, Theo José, não é nem uma situação de polêmica, né? Polêmica você tem lá a favor ou contra, né? Negócio de legalização de droga, de aborto e tal. Não tem nem polêmica em cima disso. Não, e outra coisa, eu não gosto nem de falar o nome do deputado para não dar moral para esse cara. Na boa, ele não teve respeito com o Rio de Janeiro, não teve respeito com o futebol, não teve respeito com um templo brasileiro, talvez o maior templo do futebol no mundo. Tá ok, Theo José, é verdade, o pessoal tá repercutindo no Twitter aqui. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu vim pra cá hoje pra te perguntar isso, deputado, vocês não tem mais nada que fazer? Foi a primeira coisa, pode puxar a entrevista aí. O Pedro, ele chegou a falar de pena de morte, que se fizer um estudo dá não sei quanto por cento a favor, não sei quanto. Eu falei tá lá no Twitter, o pessoal tá recuperando. A entrevista do deputado foi polêmica, essa sim. Porque a repercussão era muito contrária e tudo mais. Ele falou, não, mas também se fizer um estudo de pena de morte, todo mundo vai ser a favor. É porque... comparar o nome... A nossa votação estava com 300 votos no momento, eu imagino que agora tenha mais. E aí ele falou que era poucos votos, de fato, 300 votos são poucos, mas é bom lembrar, né, que foi votado com 70 votos a mudança do nome, né? Então também não é tanta coisa assim. Óbvio, eles representam a população que colocou eles lá, mas a opinião da população aqui fora é outra. Então é totalmente controversa o exemplo que ele utilizou, né? Agora, Theo José, hoje não tem polêmica, ou tem? Grêmio passa ou não passa? Acho que o Grêmio passa com facilidade, hein, Theo, hoje na nossa transmissão, inclusive, é do jogo aí, Grêmio e Ayacucho, do Peru. A obrigação do Grêmio é vencer e vencer bem, né? Já que o time peruano vai jogar em Quito, né? O estádio dele não tem iluminação e vários países não querem receber brasileiros. Os brasileiros passam a ser, como disse agora há pouco o Clarim, uma ameaça mundial, né? Essa é uma manchete do jornal O Clarim, que o Brasil passou a ser uma ameaça mundial. Então, com o descontrole da pandemia aqui, o Peru não quer receber brasileiro. O Equador ainda aceita. Então, Quito vai ser o local e lá tem altitude, 2.700 metros, aonde vai jogar o Grêmio. Então, hoje tem que ganhar bem. Sabe, apesar do Grêmio não estar vivendo uma boa fase, hoje eu estava ouvindo os companheiros lá do Rio Grande do Sul, existe uma desconfiança muito grande com relação ao Grêmio, um time que vem modificado. O Jean-Pierre estava afastado, mas foi descoberto hoje que ele tem um problema também muscular.
não joga também o PP, que foi afastado por um problema muscular, já tem um tempo que não joga o Jeromel. Então é um time diferente, é um time que vem hoje com o Ferreira e vem com o Pinares. O Pinares, o chileno, que chegou e estava tendo algumas oportunidades, não estava inscrito na Copa do Brasil, era para ter jogado no último domingo. Então vamos ver esse Grêmio. Agora é um Grêmio que precisa jogar bola, porque a vida do Renato, nesse 5º ano dele no Grêmio, ela não vai ser tão tranquila como foram os outros 4 anos, porque há uma cobrança. O torcedor do Grêmio não está feliz com o futebol que o Grêmio vem jogando e hoje espera uma vitória em cima do Ayacucho, que para mim é o pior time que está na Libertadores, né? Começaram 47, Fernanda, agora são 44 times. 3 já foram eliminados. Para mim ele é o pior dos 44, então o Grêmio hoje tem de vencer bem. Ô Dani, Diga, você tem uma noção, o Ayacucho, que eu gosto de brincar aqui, Theo, que é o Ayacucho, ele tem menos de 15 anos de história, a última partida oficial foi em dezembro, eles estão fazendo uma rifa, porque eles estão com problemas financeiros. Sim. Quer dizer, é um time assim, vamos chamar ele de cacarecado, né? Vamos claro falar que um a pouquinho do altitude é uma Ayacucho. pimenta sempre na Libertadores, mas pra mim, eu tô com o Theo, é o pior time aí da Libertadores. Pois é, o Ayacucho perdeu 12 jogadores em relação à equipe que foi campeã do Grupo B do torneio Clausura no Peru, que foi considerada a sensação de 2020. Já não é mais aquele time, é um time, como você disse, todo cacarecado. Perdeu 12 jogadores e não vai poder jogar em seu estádio, que é mais alto ainda do que Quito. É mais de 3 mil metros de altitude, Quito é 2.000 e alguma coisa, né? O Theo José falou aí. Agora, o Diego falou pra gente fazer uma enquete. Que enquete, Diego? Diga lá. Quem ganha? Quem passa? Grêmio ou Ayacucho? Eu vou começar votando. Eu acho que passa o Grêmio, obviamente. Theo José. Passa o Grêmio. 2.850 para ser mais exato. Cara, é muita coisa, né? Pedro. Passa o Grêmio. Acho que pro Grêmio perder, o jogo tinha que ser na Lua, pra altitude ser afetada. Não tem como, tem obrigação de ganhar. Cazé e Fernanda, vai passar o Grêmio, Cazé? Grêmio, acho que mesmo na altitude, acho que a qualidade do Grêmio vai prevalecer. O Renato precisa mostrar trabalho também. Eu acho que tudo isso combina com a vitória do Grêmio. Fernanda já falou, né, que o Ayacucho tá cacarecado. Passa o Grêmio. Ô, Theo, Paulo Vitor ou Vanderlei? É isso que a torcida do Grêmio gostaria de saber hoje. Quer dizer, o Grêmio não tá muito legal de goleiro não, hein? O Breno vai para o banco de reservas, o Paulo Vitor parece que agora se queimou de vez, o Vanderlei deve ser o titular hoje. Estavam falando do Cássio, assustaram com o preço do Cássio, preço que o Corinthians pediu e também preço dos salários do Cássio. Aliás, o pessoal do Grêmio está ficando assustado com os salários. Foram atrás do Douglas Costa, descobriram que o Douglas Costa ganha 3,5 milhões de reais. Foram surpreendidos. E o Douglas Costa, Theo, pediu o Higuaín também, que joga nos Estados Unidos, deve receber pouco também. O Rafinha, né? Pediu o Rafinha. Meu Deus do céu, o Rafael Carioca, então quer dizer, a coisa lá não tá fácil. O Grêmio disse que vai trazer 2 jogadores fortes, mas hoje vai o Vanderlei. Eu gosto do Vanderlei, eu acho que o Vanderlei tá numa má fase. O Vanderlei do Santos, naquela oportunidade, era um dos melhores goleiros do Brasil. Ô, Theo, olha só, a gente tem muita participação no Twitter aqui, nosso programa é muito interativo e o pessoal ama muito o Botafogo. O Botafogo é como se fosse mascote do nosso programa. Olha aqui, resumindo, o que a Fernandinha falou é que o Ayacucho seria o Botafogo do Peru, Theo José. Theo José, defende a torcida do Botafogo aí. Não, é pior. O Ayacucho, pra mim, é pior. É um time que é um time que vai jogar hoje, o time titular hoje deve ter 9 jogadores que estão estreando nesta temporada. Quer dizer, desmontou o time todo. O auxiliar do técnico antigo é que é o novo treinador. Gente, a unha do pezinho ruim do mindinho do Garrincha é maior que o Ayacucho. Ô, Daniel, eu tô vendo aqui no meu telefone. Pode olhar. Eu joguei aqui no Google, aqui, Ayacucho, eu botei. Tem uma linda história no Olha futebol. Só, peraí, parou tudo. Jairzinho, tá escrito aqui. Falou de Botafogo. Realmente é bem parecido com o Botafogo. Fernandinha, eu vou concordar com você, falou Giovani. de Botafogo, até o Theo caiu. Caiu a ligação do Theo, quer dizer, foi mencionar a palavra Botafogo, caiu o Theo José. Bom, o Theo vai voltar ainda, se não voltar, deixa eu agradecer demais a participação do nosso querido Theo José, que hoje vai comandar mais uma transmissão muito bacana da Libertadores. Eu tenho certeza
certeza que vai ser uma transmissão muito legal, que o SBT vai arrebentar de novo. O SBT é a casa da Libertadores. Assistam Grêmio e Ayacucho, que vai ter lá até o José, os comentários, né? O pessoal da reportagem. O SBT tá mandando bem demais na cobertura da Libertadores. A gente tá tentando reconectar o Theo. Enquanto o Theo volta, pra gente poder dar esse recado a ele pessoalmente, vamos a um rápido intervalo. Eu não tenho água, mas eu tenho bola. É isso aí, vamos lá pro intervalo. Cadê a água, Fernanda? Cadê a água, todo mundo aí? Theo José voltou, estamos finalizando o programa. Theo, muito obrigado pela participação. Convida a galera aí para assistir mais tarde Grêmio e Ayacucho na Casa da Libertadores, que é o SBT. É sempre um prazer estar com vocês aqui no SBT Rio e fica o nosso convite, hein? Hoje, a partir das 9h15 da noite, SBT SBT Libertadores com o DNA do SBT, Grêmio e Ayacucho. Começando uma temporada completa para você, cheia de novidades. E hoje a gente vai falar bastante não só do Grêmio e Ayacucho, mas de toda a Libertadores da América. A partir das 9h15, gente. Beleza, gente, estamos chegando ao final de mais um SBT Sport Rio. Muito obrigado, Fernandinha, Pedro Certezas, Casimiro e a você que nos acompanhou, que participou aí no Twitter com a gente. Obrigado pela grande audiência, pela participação de vocês. Sem vocês a gente não é nada. Um beijo, muito obrigado, valeu. Vamos lá pro Instagram, pra live no @Daniel Pena Firme, Pena com 2 N's. Vambora, agora, vem, só vem.